Nananana. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui conosco no PratiqueCast Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Eu sou Sérgio Nogueira e junto com Rose Moraes e Andréa Aber, trazemos temas semanais para a nossa reflexão sobre o autoconhecimento. Nosso episódio de hoje é Nós somos o resultado da nossa história e será voltado às nossas escolhas e como elas afetam a nossa vida. Apresentando aqui a Rose Moraes, que deve ter escolhido estar aqui hoje conosco, porque ela é uma pessoa de alto sucesso. Como você está, Rose Moraes? Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo tranquilo? Sim, eu acho que fiz escolha e sou uma pessoa de sucesso. Fiz escolhas certas, né? E sou uma pessoa de sucesso. André Aber, você também escolheu estar aqui conosco? Olá, pessoal. Eu também fiz escolhas e escolhi estar aqui hoje com vocês, gravando mais um episódio. E lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação, terminando com o aumento da sua autoestima. E no final do nosso episódio, vamos deixar dicas diversas para a sua evolução. Sendo essas dicas filmes, vídeos, livros, e-books, e tudo isso será disponibilizado no site da Pratique Instituto, no grupo do Telegram e do WhatsApp, que você pode se inscrever. E no final tem mais uma reflexão, sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento. Geralmente gravamos também o nosso programa em vídeo e disponibilizamos no canal do YouTube da Pratique Instituto e da André Aber. Se você quiser conhecer nossas carinhas, acesse e inscreva-se também no canal ativando o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Também ao final, além da carta aleatória que a Andréa já comentou, temos também uma música que colocamos para o seu entretenimento. E neste episódio, nós vamos falar sobre escolhas e eu me lembrei de uma pergunta do discípulo para o mestre. Mestre, como faço para me tornar um sábio? O mestre disse, fazendo boas escolhas. Aí o discípulo disse, mas como fazer boas escolhas? Aí o mestre disse, experiência. E como adquirir experiência? Fazendo más escolhas, respondeu o mestre. Então as nossas escolhas, elas são boas até você ter experiência, porque enquanto você não tem experiência, a gente só fez escolhas erradas. Concorda com isso, Rose Moraes? Nossas escolhas contribuem para o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E Não tudo é? isso fica registrado no livro da nossa vida, gravado na nossa história. Muito bem. Olha só, todos os anos a gente não fala a mesma coisa. Depois do carnaval eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque o ano só começa depois dele? Será que tudo começa depois do carnaval? Precisamos de quantos anos para entender que a gente é e sempre foi o protagonista da nossa história? Lembrando que este ano nós estamos aqui na pandemia, em 2022, e não terá carnaval. E desta forma, então, nós não começaremos a viver, é isto, Rose Moraes? Pois é, se não vai ter carnaval, a gente não começa Não a fazer começa a nada na viver. vida. Pois é. E aí, como é que fica? Você, em 2050, acredite, teve uma pandemia e nós não tivemos... Aliás, a gente não sabe se o carnaval vai ter ou não, né? Porque ainda vai acontecer o carnaval, então estamos aqui nas escolhas dos dirigentes. Fazemos carnaval ou não fazemos carnaval? O que será que os dirigentes vão escolher? Vamos ter ou não carnaval? O que será o amanhã? Lá vamos cantar aqui. Não é? E um dia nós vamos ter essa resposta. Um dia teremos essa resposta. Então, e continuando aqui na nossa dissertação, no nosso autoconhecimento sobre o assunto escolhas, né? A mudança e o resultado que você quer só será possível se você fizer algo. A gente sempre fala isso, a gente precisa se mexer para que alguma coisa aconteça. Nada cai do céu. Aliás, só chuva, né? Toda ideia tem que ter
Toda ideia tem que ser seguida de uma ação, né? Senão, todo plano tem que ter uma ação. E essas escolhas também podem ser conscientes ou inconscientes. Quando você disse, o mestre, né, o discípulo pergunta ao mestre, como é que eu faço as escolhas? Tenho experiência? Enfim, é complicado. Como é que eu adquiro a experiência? Errando, né? Errando. Então, as nossas escolhas, elas podem ser positivas ou negativas, mas de qualquer forma ela vai impactar na nossa vida. Mas eu também acredito que, mesmo sendo uma escolha ruim, eu não vejo como sendo uma escolha ruim, eu acho que é uma experiência que a gente vive, né? Não pode ter arrependimento, como o bom mestre disse, você precisa de uma experiência, você precisa passar por isso. Lá na frente, a gente vai saber se foi uma boa escolha ou uma má escolha. Na minha vida eu tive algumas escolhas que eu me arrependo. A Rose falou que não pode se arrepender. Mas se eu tivesse feito aquela escolha que eu me arrependi, eu acho que eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Este é uma coisa bacana para você pensar, né? Você está aqui hoje porque todas as escolhas que você fez te trouxeram até o ponto em que você está. E toda escolha envolve uma renúncia. Em toda escolha, você deixa alguma coisa para trás. Então, se eu escolho uma sobremesa, pudim ou torta de limão, eu acho que eu comeria as duas. Mas eu também. Se você tivesse que escolher... Olha, tem um pedaço de pudim e um pedaço de torta de limão. Você escolhendo a torta de limão, você recusaria o pudim. É que, na verdade, cada escolha você acaba tendo que abrir mão de algo para ganhar algo. Então, é um jogo. É um jogo constante na nossa vida. A gente acorda tendo escolhas e são diversas que nós fazemos ao longo do dia. Só que tem escolhas que vão impactar mais a nossa história e tem escolhas que são mais rotineiras do nosso dia a dia. Agora, além das escolhas que vão trazer o resultado, né, de como você está hoje, além disso, nós temos que levar em conta mais 3 pontos. Um são as crenças, que são as nossas verdades, é aquilo que a gente acredita, a forma como a gente vê o mundo. E nós temos um episódio sobre crenças, um episódio totalmente sobre esse tema. Vão lá e assistam a gente, escutem a gente, né? Ou assistam no YouTube também, que nós estamos lá. É o episódio número 12. Agora, além das crenças, as nossas experiências, porque tudo aquilo que você passou, que você viveu, como que você olha para isso? De que forma que você transformou isso na sua vida? Porque nós temos experiências positivas e temos experiências negativas. Tem muita coisa que depende de escolhas, mas também tem coisas que a vida nos traz. E essas experiências que nós vivemos, como você está encarando cada uma delas? Porque hoje você é quem você é, em função disso também, de tudo que você viveu. E os seus aprendizados, porque tudo que você aprendeu também mostra quem você é hoje. Você é um conjunto de situações das suas escolhas, crenças, experiências e aprendizados, independente de como foi, se foi positivo ou se foi negativo. Mas lembre-se, sempre procurem olhar e aprender com tudo aquilo que você passou e que você viveu. Como diz Tiririca, é errando que se erra ou é aprendendo que se aprende. Uma das coisas que a Rose falou nesse início que ela comentou é que a gente erra, mas a gente pode aprender com o erro dos outros. Eu segui a minha vida vendo experiências do tipo, o cara vai por ali, tem um caminho cheio de espinhos. E eu sei que aquele caminho é cheio de espinhos, alguém já passou. Se eu for passar por esse caminho, é porque eu não acreditei que o cara passou pelos espinhos e eu vou passar pelos mesmos espinhos que ele passou. Mas se eu aprender com a experiência dos outros, eu evito de me machucar. Eu aqui com os meus 64 anos já tenho a experiência que o mestre falou porque eu já fiz muitas escolhas erradas. Mas pode ter certeza que algumas escolhas que eu deixei de fazer foram escolhas erradas de outras pessoas. E isso eu vou complementar, é praticar a sabedoria, colocar sabedoria no nosso dia a dia. Isso é muito legal. Isso é um treino, é treinar, treinar e treinar. Conseguir olhar as nossas situações, as nossas vivências e olhar também e aprender com as vivências das outras pessoas. Perfeito. É isso, e a sabedoria nada mais é do que o conhecimento colocado em prática. Então não adianta você ter o autoconhecimento, que é o que a gente está trocando aqui, se você só tem o autoconhecimento. Ah, legal, a André, a Rose lá no PratiqueCast falaram isso.
Mas e daí? Você vai colocar em prática? Sim, porque tudo que acontece na nossa vida, ela vai colaborar com a nossa evolução, com o nosso crescimento pessoal, com o nosso crescimento profissional. E a gente até fala, né? Qual é a história que você conta da sua história? Qual é a versão dos fatos que você usa para falar de você, explicar quem você é, a forma como você age, os seus resultados e os sentimentos que você tem compartilhado com o mundo? São essas escolhas, toda essa experiência, Sérgio, que a gente está falando aqui da nossa vida, que nos tornam seres humanos melhores. Ou não. Tudo é uma questão de escolha. Na verdade, tem medo, né? A gente fala também de medos aí. Tem os medos, podem ser bons, podem ser ruins. A gente quer fazer uma escolha, mas a gente tem medo que se vai ser criticado, se não vai ser criticado. Como é que a sociedade vai olhar para a gente? Como é que as pessoas vão olhar para isso? Se vão criticar, se não vão criticar? Na verdade, a escolha é de cada um. Cada um sabe o que vai escolher, o que tem que fazer. A gente não tem que dar ouvido para os outros, a gente tem que ouvir a nossa voz interior. E a gente sabe o que é bom, o que é ruim para a gente. Pois é, e os medos, eles influenciam as nossas escolhas. Assim como a Andrea disse que a crença está no episódio 12, os medos que a gente já abordou aqui está lá no episódio 13. Aqueles medos que nos assombram, que quando eles paralisam as nossas decisões, as nossas escolhas são afetadas. E aí você não sai para lugar nenhum. Você tem que usar o medo a seu favor. E uma coisa também que a gente pode até falar aqui, compartilhar com os nossos ouvintes, né? Não adianta a gente transferir os nossos problemas, as nossas responsabilidades para os outros, né? A partir do momento que a gente deixa de ser vítima, toma a rédea da nossa vida, a gente entende que essas escolhas vão fazer toda a diferença, porque a gente muda o foco e a gente passa a entender que tudo depende de nós. A gente joga a culpa para o universo, tudo vai depender do foco e da energia que a gente coloca nessa escolha. E vai daquilo que a gente quer, não do que os outros querem. Você falou uma coisa importante, que é a autorresponsabilidade, porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição que nós queremos que as outras pessoas escolham por nós. Por quê? Porque lá na frente, se der certo, perfeito. Você leva o mérito, né? Mas se não der certo, você olha e fala assim, é que eu escutei a pessoa tal e ela que falou que era legal eu ir por esse caminho. Então, tem muito disso também. Então, nós temos que assumir a nossa autorresponsabilidade, justamente porque nós somos o resultado de tudo que vivemos. Então, isso é muito importante. Eu li uma frase muito interessante. Ou você escreve a sua história, ou vai ficar o tempo todo lendo as histórias dos outros. E aí, nossos ouvintes, é isso que você quer da sua vida? Ou você faz a sua caminhada, ou você vai ser parte da caminhada dos outros, né? Tem a ver isso também com os cursos corporativos que a gente dá, né, Rose? Exatamente. Ou você é dono da sua empresa, ou você vai ser o funcionário da empresa de alguém. Sim, certo. Por isso que a Rose falou lá atrás, né? Seja o protagonista da sua história. Seja o protagonista da sua história. Falou e disse. E nessa pegada de como você escreve a sua história, eu vou fazer um desafio para você. Como você conta a história da sua história? Rose, como que você conta a história da sua história? Ela é baseada em quê? Em fatos reais ou em fatos fictícios? Não, fatos reais. Fatos reais. Coisa boa, coisa ruim, mas eu conto. Você mente sobre a sua história? Você omite os lados obscuros da sua vida? Não tem tanto lado obscuro assim, será? Não lembro de tanto lado obscuro. Mas se tiver o seu lado sombra, nós temos o lado luz, o lado sombra. Verdade, bem lembrado, Andréia. Meu lado B. O lado B. Caros ouvintes, o lado B é o lado de um disco LP que a gente tinha na época de... Um vinil. Vinil, era feito de vinil, tinha 2 lados, tinha 12 músicas, 6 de cada lado, quando era um LP, long play. Fica aqui, pesquisem, vocês que estão em 2050. Porque isso já faz parte da história. Já faz parte da história. E qual a história que você conta da sua história? Nós temos uma dinâmica que você pode seguir conosco, que é
a sua história em 4 capítulos. Então, eu quero trazer para vocês uma dinâmica onde nós vamos refletir e lembrar daquilo que foi importante no nosso passado. Vocês topam? Andréia e Rose, fechem os olhos. Acho que vai ser bem legal essa dinâmica. Os nossos ouvintes vão gostar, Sérgio. Vamos lá, sabe como é? Começa da seguinte maneira. Pegue uma folha de papel, caso isso ainda exista em 2050, e você vai escrever tudo aquilo que aconteceu na sua infância. Este é a primeira tarefa da nossa dinâmica. Depois, você vai escrever na sequência tudo que você lembra da sua adolescência, e depois da juventude, e depois da fase adulta. E desta forma, você vai escrever a sua história em 4 capítulos. Que tal? Vamos nessa? Bem legal, né, Sérgio? E aí você pode colocar tanto coisa boa quanto coisa ruim, experiências positivas, experiências negativas. Então, coloque-se numa posição confortável, desde que você não esteja na direção do seu automóvel ou do seu veículo voador, e pense nas coisas que aconteceram na sua infância. Você nasceu em berço esplêndido, foi um bebê desejado, amado. Como foi a sua família na sua infância? Você lembra dos aniversários e das datas festivas? Natal, Ano Novo. Quando a gente é criança, a gente só traz lembrança boa dessa época, não é? Começou a estudar com qual idade? Aos 6 anos você já estava na escola? Ou entrou na escola aos 7, que nem eu? Gostava de ir para a escola? Lembra-se dos passeios com a família? Frequentava a casa das tias e avós? Que brincadeiras de criança você gostava? Pega-pega, pique-esconde, qual mais? E o que você queria ser quando crescesse? Então, essas são as coisas que você deve responder na sua infância. Caso você esteja fazendo isso no papel, dê uma pausa, escreva tudo e depois recomece. Caso você esteja fazendo isso de cabeça, vamos em frente. O próximo passo é escrever sobre a sua adolescência e que fato você lembra desse período. Seus aniversários já eram comemorados? O meu parou aos 7 anos. 7 anos já não tinha mais bolo, não. Você já está grandinho, era o que falavam para mim. Caramba! Eu acho que para vocês também, não é não? Não, eu tive festinhas por mais tempo. Ah, é? Você é uma Sim. privilegiada. Neste período, você já estava na escola. Você tem professores que lhe marcaram? Você preferia brincar ou namorar? Eu estou falando até os seus 12 anos, assim. Eu nem sabia o que era namorar nessa época. Você gostava de ler ou assistir televisão? Se você tem a minha idade, você assistia naquelas TVs preto e branco que punham um plástico colorido na frente para ficar colorida a televisão. Quais familiares você tinha mais afinidade? Que amigos dessa época lhe trazem recordações? Você tem amigos desde essa época, gente? Gente que nasceu, que acompanhou? E quais amigos permanecem até hoje? Reflita. Perguntas poderosas. E são um monte. Você pode ouvir este episódio parando a cada pergunta. Já passando para a juventude, como você percebeu as mudanças no seu corpo? Aquela cara espinhuda, que a gente passava aqueles cremes que não servia para nada além de lambuzar a cara da gente. Como eram as suas festas de aniversário? Ainda tinha? Tinha, Andréa, já está a juventude. Se você ainda tivesse festinha de aniversário, eu vou te contar. Hein? Não, aí já mudou um pouquinho. Aí já era festa, assim, com os amigos, combinava um passeio, combinava algo diferente. Tá, e Festa como... de garagem, bailinho de garagem, delícia, festa da vassoura. Verdade, esses bailinhos são fantásticos, mas isso era lá na minha época, quando eu tinha meus 11, 12 anos, 13 anos, que tinha bastante, né? Depois isso se transformou e se perdeu. Eu já falei que nessas festas aí eu era vassoura, né? Ah, Né, para dançar. E como estavam seus estudos nessa época? Dona Andréia e a Dona Rose, pelo jeito, não saíam da gandaia, só tinham nota baixa, né? Pelo contrário, os bailinhos eram de fim de semana, de segunda a sexta tinha escola, né? Não tinha como. E nessa época, qual a escolha que você fez para seus estudos? O que você escolheu ser, Dona Andréia? nossa, se eu contar aqui, a minha primeira opção, eu queria ter feito astronomia, então é uma coisa bem diferente naquela época mais ainda. Mas no fim acabei optando por uma outra área que eu me identifiquei, que foi engenharia.
Legal, eu vivo sempre no mundo da lua. E a Rose? O que escolheu? Eu queria ser aeromoça, Não, mas minha aí primeira estudo, escolha. qual estudo seria para aeromoça? Não, na verdade, eu queria ser aeromoça e depois eu queria ser secretária executiva. Ah, Eu tá. achava chiquérrimo ser secretária do Muito bom. presidente, do vice-presidente. E você escolheu estudar o quê? Você acabou estudando administração? Aí eu fiz economia, fiz Tudo a economia. ver. E não consegui ser aeromoça, né? Não dava, porque tinha um empecilho lá que eles falavam, que eu já usava óculos, né? Então não podia. A aeromoça não podia usar óculos. E quais os seus sonhos nessa época, querido ouvinte, já que nós falamos aqui no sonho das nossas queridas âncoras? O meu era ser jogador de futebol, tá? Também falando aqui. Qual a atividade mais prazerosa que você tinha nessa época? E para as festinhas, essas duas aqui falaram. Eu era jogar bola. Quem eram? Eu era Qual ouvir era, André? música clássica. Ouvir música clássica, olha que chique. Caramba, Estava que lá diferente. deitava no meio do meu quarto lá e colocava música clássica para relaxar, porque eu sempre fui meio agitadinha, né? Aí ela punha a música na vitrola para ouvir o LP, viu, ouvinte, caro ouvinte de 2050? Quem Pior que era? era isso mesmo, hein? Era isso mesmo, uma vitrolinha laranja, gente, vocês não eram nem nascidos. Uma vitrolinha laranja, colocava o long play e ficava ouvindo. Quem eram seus ídolos? Bolinha, Chacrinha, Silvio Santos? Quem eram seus ídolos? Pense quem eram os seus ídolos. Procurou seu primeiro emprego nessa época? Ou foi que nem eu, que o pai não deixava trabalhar porque ia bem na escola? Qual foi o seu primeiro amor? Na juventude você já casou? Reflita sobre isso. E agora a gente vai para a fase adulta. Eu acho que nessa ferramenta eu vou acrescentar um quinto item, que seria a sua fase velhinho, porque eu já estou velhinho. Então, enquanto a ferramenta só tem 4 itens, vamos para a fase adulta. Como você começou a sua fase adulta? Você já sustentava a família? Já trabalhava? Empreendeu ou buscou um emprego formal? E os namoros? Como eram as festas nessa época? Ainda tinha vassoura para lá e para cá? O que fazia para se divertir? Jogava videogame? O videogame que surgiu na minha época, eu já era fase adulta, então aquele telejogo que o ping-pong ficava indo para lá e para cá foi o meu primeiro videogame. O que fazia para se divertir? Você teve a perda de algum ente querido? Nessa época, fase adulta, a gente começa a perder pessoas do nosso relacionamento e elas influenciam muito mais do que quando a gente é um pouco mais jovem, não é? Então, quem que você teve de perda que te faz muita falta ainda até hoje? Seu primeiro carro? O meu foi um Fusca Verde, 1300, que começou a funcionar, ele tinha 2 velas, depois é que eu descobri que faltavam 2 velas no Fusquinha. Andréa, que é mecânica, sabe o que é vela. Casa própria você tinha? Você sonhava? Você financiava? Casamento, filhos, separação. Quais as maiores realizações? Pense nas suas realizações, não pense em algo grande não, tá? Quando você fala em realizações, você pode pensar que você começou a andar com 11 meses. Falou mamãe e papai com 9 ou com 13 meses. São realizações. Você passou de ano, você se formou, você tem um diploma. Tudo isso são realizações. E você as comemora? Então, reflita. E segundo esse roteiro, escreva a sua história em 4 capítulos. Se quiser acrescentar um quinto, de quando é velhinho, fique à vontade. Oferecimento do Sérgio Nogueira. Nossa, quantas perguntas poderosas que você trouxe aqui para todos nós. Quantas histórias, quantas coisas positivas, quantas emoções foram vividas, sentimentos, conquistas em todo esse período. Quantas vivências, experiências cada um teve, né, com tudo isso. Então é super importante você olhar para tudo isso, conseguir ressignificar tudo isso na sua vida. E lembrar que nós temos que honrar e respeitar a nossa história, porque ela nos torna quem nós somos hoje. E como você pode fazer isso? Olhando para essa prática que o Serginho trouxe e, em sequência, o que você pode fazer? Praticar gratidão. Quanta coisa boa você não viveu e que agora você parou para recordar, relembrar tudo isso na sua vida. Porque você tem que aceitar as coisas como elas foram, do jeito exato como foi. E olhe com um olhar diferenciado e busque aprendizados em cada uma dessas experiências que você teve.
em cada uma dessas vivências. Olhando tudo isso dessa forma, você vai se enxergar de uma forma muito diferente. Você vai conseguir melhorar a sua autoestima, se empoderar para a sua vida, tanto para o lado pessoal quanto para o profissional, porque eu tenho certeza que essas reflexões vão te levar para os dois lados. E olhe e pense, você está feliz do jeito que você está hoje, da maneira como você está hoje? E aí pratique a autorresponsabilidade, porque você está onde você está justamente por um conjunto de situações que você viveu. Uma coisa importante de tudo isso é que cada pergunta que eu trouxe aqui para vocês passa uma história, né, na cabeça de cada um. E é isso que é importante. Conquistas, decepções, problemas, sucesso, professor que mais influenciou, ídolos que você tem. Então, cada pergunta, como a Andrea comentou, é poderosa. Poderosa porque te faz refletir e levar ao passado. E uma coisa muito importante é que, quando você revisitar a sua história, há uma técnica que a gente indica, que é pensar naquilo que aconteceu, ver o que aquilo está gerando em você, se é algum sentimento que você quer mudar, e fazer a mudança desse sentimento, que a gente chama de ressignificação. Realmente, ressignificar sempre que possível, rever os acontecimentos que não foram tão positivos, certifique-se dos erros e altere o rumo da sua vida. Não deixe que esses acontecimentos negativos impeçam você de avançar, de evoluir, de conquistar seus objetivos, sonhos, de ser feliz aqui e agora. Você tem 365 dias para mudar a sua história e alterar a sua jornada. Pense nisso, nossos ouvintes, pense nisso. Um exemplo de ressignificação, até eu comentei aqui, se você teve a perda de algum ente querido, o que você sente por esse ente até hoje? Se você sente a falta, se você sente os exemplos que ele deixou, a tristeza, troque essa tristeza pelas lembranças boas. Depende do que você acredita e do que você confia, você pode rever esta pessoa num futuro, numa outra dimensão. Esse, pelo menos, é uma parte da minha crença. Temos dicas de filme? A dica de hoje é um filme que chama O que de Verdade Importa. É um rapaz que é um engenheiro, ele está completamente frustrado em Londres com a vida do jeito que é. Só que foi o resultado das suas escolhas, das suas experiências. Só que aí aparece na vida dele uma oportunidade de mudar tudo, com uma proposta que o tio dele fez para ele, em função de pagar as dívidas que ele tinha acumulado, com a opção dele mudar para a Nova Escócia, no Canadá, por um ano. E que aí ele pagaria todas essas dívidas. Como o jovem estava meio perdido e frustrado com tudo isso que ele estava passando, ele aceitou esse acordo e, a partir daí, ele iniciou uma nova fase na vida dele, só que no outro país, começando do zero. Então, nós sempre temos a opção de fazer mudanças na nossa vida e de criar uma nova história a partir de onde nós estamos. E eu também lembro daquele filme Matrix, que toda vez a gente fala que tem a escolha da pílula azul e da pílula vermelha. Então fica a dica, todo episódio que a gente indica Matrix. Fica aqui já para sempre. É verdade, né? A gente está sempre incluindo Matrix, porque cada assunto que a gente fala aqui nos episódios, alguma coisa no filme o assunto bate. E o filme Matrix, ele segue aquele roteiro que a gente falou dos 12 passos da jornada do herói no nosso episódio 6. Por isso que Matrix é tão chamativo aqui nas nossas escolhas. Livro, Rose? Temos dica de livro. A Vida é Feita de Escolhas, do Alcides Biscalquim. Como saber se nossas escolhas estão corretas ou não? Aí o livro fala, né, que a vida nem sempre é tão lógica e previsível. Cada um tem sua história, seus desejos, suas fragilidades, suas grandezas, seu tempo para descobertas pessoais. E o autor acaba se expondo o seu lado humano em uma escolha que resultou em um começo de vida e na qual a dor foi a sua maior escola. Muito bem, e eu também lembro que o episódio de empatia,
que fizemos há pouquíssimo tempo, esteve abordando aqui as escolhas que a gente fez na nossa vida, nos transforma em quem somos, e que desta forma cada um tem uma experiência diferente. E para você se colocar no lugar do outro, você vai buscar aquela experiência mais aproximada da experiência do outro, porque você não pode ser aquilo que foi o outro, mas você pode ter experiências parecidas. E tem um outro livro do Paulo Vieira, que é O Poder da Responsabilidade, que a Andréa comentou aqui, inclusive falando do poder da responsabilidade, foi a frase dela, e é o nome deste livro de Paulo Vieira, que diz que você deve ser responsável por aquilo que você escolhe, correto? 2 dicas fantásticas. 2 dicas de livro e 2 dicas de filme, se você considerar Matrix. Considere sempre que a gente manda você ver Matrix. Verdade. E agora vamos para a nossa dica de cartas? Vamos ver o que a carta aleatória nos traz de sabedoria. Esse baralho, essas cartinhas aqui, são as 107 frases para a constelação sistêmica integrativa. Então vamos lá, Rufino. E vamos lá, vou tirar a carta, e a carta está aqui comigo. Mesmo com o que aconteceu no passado, você ainda está vivo. Honre e respeite cada momento. Nós falamos muito sobre isso aqui hoje, para você olhar para tudo que te aconteceu, tudo positivo, tudo que foi negativo, retrabalhe tudo isso, ressignifique isso, olhe para tudo de uma maneira diferente e respeite cada momento que você viveu, porque hoje você é quem é justamente por tudo que você viveu. Essa carta foi poderosa hoje. Muito poderosa mesmo. Muito fantástico. Bom mesmo. E o nosso episódio, de encontro de tudo que a gente falou. E o nosso episódio de hoje fica por aqui. E o resumo dele é que você é responsável pelas suas escolhas, escreve a sua própria história, você tem uma ferramenta para isso, que é a sua história em 4 capítulos. Você pode assistir o filme O que de Verdade Importa, ler os 2 livros, A Vida é Feita de Escolhas ou O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, e que você pode também pensar na ressignificação das coisas que aconteceram na sua história. E se você quiser ter uma consultoria para escrever o seu livro, eu terei prazer em dá-las para você, porque eu sei como escrever um livro e vou dizer para você que dá um trabalho do cão. Certo, meninas? Certo, Sérgio. Dá um trabalho do cão, mas é prazeroso. O resultado, olha, vamos falar de resultado. O resultado final vale a pena. É fantástico você passar por essa emoção e criar o seu legado. Fique agora, então, com a música do Jorge Roberto. Até o próximo episódio. Assistam os anteriores, hein? Tchau, tchau. Tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando. Eu vim trazer mais uma composição, primeira mão para vocês. Vai lembrar um pouquinho disco. Chama-se Exatamente Você. Lá, lá, lá. O meu chão agora me permite andar, pois eu não tinha onde ir. No tempo de te procurar por aí, adocicar, fui conhecendo o teu mel. O jeito foi me lambuzar, enfim o amor fez o seu papel. Merecer o teu saber, mulher é lindo. Hoje sou vontade que vive pra te amar. Viajar teu ser é o prazer que eu sempre quis, e festejar a emoção de com você ser feliz.
agora me permito amar. Meu coração foi procurar alguém que fosse exatamente você a adocicar. Você me trouxe o teu mel, o jeito foi me lambuzar, e o amor fez seu papel. La la la, la 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 la.